Oi gente, eu sou o Mike, esse canal é um registro da minha evolução como artista digital e bom, na semana passada eu tinha perguntado aqui na minha comunidade se vocês preferiam que eu fizesse vídeos filmando ou desenhando ou se vocês queriam vídeos da gravação da tela, do speed draw e tal. Então vocês optaram por ver eu filmando o meu processo eu desenhando, então vocês querem ver a minha mão ali aparecendo. Só que como eu já tinha feito boa parte desse vídeo aqui, eu resolvi que ia usar esse vídeo, não ia jogar ele fora, então por isso que a gente tá aqui hoje, mas eu prometo que vai ser o último vídeo, os próximos eu vou filmar desenhando manualmente, tá? E bom, a fanart de hoje é de um anime chamado The Ice Guy, que tá saindo nessa temporada agora, então tem acho que 2 ou 3 episódios ainda, tá saindo um episódio por semana lá na Crunchyroll. E esse anime é sobre um cara que ele tem poderes ali de gelo, só que toda vez que ele meio que se descontrola, então se ele fica ansioso, se ele tá um pouco nervoso ou tímido, ele acaba congelando ali as coisas ao redor dele. Então é uma comédia romântica, a gente acompanha o dia a dia dele no local de trabalho dele, ali na empresa, então a gente vê ele trabalhando no escritório, fazendo amigos e desenvolvendo romance com essa garota aí do desenho, então foi por isso que eu resolvi desenhar, né? Estou shippando um casal hétero, a que ponto eu cheguei. O sketch já tava pronto, porque né, como eu já comentei em outros vídeos, eu via nas métricas que vocês acabavam sempre pulando a parte em que eu fazia os rascunhos, então por isso agora eu começo os vídeos sempre com o rascunho pronto. Se vocês querem voltar a ver de novo eu fazendo rascunho, fazendo desenho desde o começo, deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês querem que eu faça tudo do zero ou se vocês preferem que eu já comece o vídeo com o sketch pronto e fazendo já a line art. O aplicativo que eu tô usando é o Clip Studio, tem um tutorial aqui no meu canal, tá? É um tutorial mais básico, mas é um tutorial de 1 hora mais ou menos, então se você não sabe absolutamente nada sobre esse aplicativo, talvez esse vídeo te ajude. É um aplicativo muito completo, então por causa disso eu falo que é um tutorial básico, né? Porque ele é basicamente um Photoshop, então tem muita ferramenta aqui, tem coisa que eu descubro ainda todo dia que esse aplicativo faz, então tem muita coisa. O meu vídeo mesmo é pra quem não sabe nada, então funciona pra quem vai começar do zero a usar esse aplicativo, porque ele é muito bom, mas ele é muito complexo, ele tem muita ferramenta, às vezes a gente fica meio perdido ali na interface dele. E lembrando vocês também que se você usa Samsung, então se você usa, sei lá, o Tab S6 Lite, o Tab S7 ou o celular pra desenhar, o Clip Studio ele fica gratuito pra você durante 6 meses, tá? Então você consegue usar esse aplicativo por 6 meses de forma gratuita. É só você baixar pela Galaxy Store, tá? Não baixe pela Play Store, se você pretende usar esses 6 meses grátis. Baixe pela Galaxy Store, que é a lojinha que tem da própria Samsung, que já vem instalada no tablet. Então baixa por lá que você vai conseguir usar os 6 meses de graça. E o tablet já vem com essa canetinha aqui, que vocês vivem perguntando se essa caneta aqui é do tablet. É, só que essa capinha que tá aqui não é a capinha da caneta da Samsung, né? Porque se você for procurar na Shopee, capinha pra S Pen, você não vai encontrar nenhuma. Você até encontra uma de cenourinha, que é basicamente a única que existe na vida. Agora da Apple tem 300 milhões, então essa aqui é uma capinha da Apple que eu recortei, enchi com papel EVA aqui dentro e aí tô usando, tá sendo bem mais gostosinho de usar porque ela tem uma textura, então assim, fica melhor pra segurar e tal, então por isso que eu coloquei essa capinha aqui nela, além de obviamente ficar bonitinho e eu querer frufru nas minhas coisas também, né, mas dá uma segurança maior na hora de desenhar, fica mais estável na minha opinião. Uma dica que eu sempre dou pra vocês aqui é, na hora de passar o desenho a limpo, troca a cor do seu sketch, mesmo que você diminua a opacidade ali do seu rascunho, você pode acabar se confundindo e fazer a line art na camada que tá ali o sketch. Então a gente não quer isso, obviamente, né? Porque se você começa a passar ali a sua line art limpa na mesma camada que tá o seu rascunho, você não vai conseguir desfazer isso depois. Então você basicamente perdeu o seu desenho, vai ter que começar do zero. Então lembra de trocar a cor do seu sketch, do seu rascunho. No Clip Studio é muito fácil de fazer isso, é simplesmente com um botão ele já troca a cor da camada inteira. Em alguns outros aplicativos você precisa bloquear os pixels. Eu não sei qual é o plural de pixel. Então você tem que bloquear todos os pixels que são invisíveis, estão transparentes ali, e aí você vai pintando só o que já tá ali com informação. Mas o Clip Studio é fácil de trocar a cor do rascunho. De qualquer forma, é a minha dica pra vocês. Sempre verifica se você tá desenhando na camada certa. Mas por via das dúvidas, troque a cor do seu sketch que vai te ajudar bastante a não acontecer isso de novo, porque né? Tragédia. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu tenho mais facilidade de desenhar personagens masculinos do que personagens femininos. Na minha opinião, é um pouco mais fácil. Será que é porque eu sou boiola? Talvez. Mas eu não sei, desenhar mulheres é um pouco mais difícil. Principalmente 2 coisas pra mim. O cabelo, que pra mim eu nunca consigo fazer um cabelo que me deixa minimamente feliz com o resultado. E outra coisa é os peitos. Eu não sei o que fazer com os peitos, eu não sei como colocar no desenho. Até sei assim, anatomicamente. Mas na hora de fazer a roupa, eu nunca sei desenhar a roupa por cima do peito feminino. Isso pra mim sempre fica ruim. Inclusive aqui eu tive que refazer algumas coisas depois, quando já tava na parte da pintura, eu tive que voltar pra line art pra corrigir,
porque tinha coisa ali que não tava legal. Então, eu ainda não gostei do resultado de como ficou, mas eu até gostei do resultado final que vocês vão ver mais pra frente de como ficou o desenho. Eu fiquei feliz com o resultado final. Mas se eu paro pra olhar detalhes, eu começo a ficar incomodado. Então eu prefiro não ficar focando muito nisso, senão gatilhos. E eu resolvi fazer essa fanart porque fanarts me deixa feliz. Então, se eu desenho personagens de animes que eu gosto, ou personagens que, sei lá, seja de filmes, de séries, eu fico mais feliz e eu consigo evoluir mais assim. Obviamente, a gente quer aprender a desenhar, a gente tem que aprender as estruturas, tem que entender perspectiva, tem que entender todo o conceito ali, blá, 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 blá. Óbvio, eu sei disso e eu também estudo essa outra parte que é chata pra cacete. Mas ninguém fica feliz desenhando um cubo em perspectiva, né, meus amores? Então, se você tá tentando aprender a desenhar, de vez em quando você pode fazer suas fanarts sim, sem problema nenhum, porque senão você vai acabar ficando desanimado desenhando só quadrado e em perspectiva. Então, assim, não faça isso. Estuda, assim, a estrutura e tal, as coisas que precisa, que são necessárias, mas de vez em quando faz uma fanart dos seus personagens favoritos, que isso com certeza vai te ajudar a ficar mais animado com o desenho. Senão, pra mim, não faz sentido você ficar se obrigando a fazer uma coisa e não tá feliz, não é mesmo? Uma coisa que eu achei que eu nunca ia ficar feliz fazendo é desenho de mão. Então, eu geralmente odiava desenhar à mão, coisa que eu não gostava. E ultimamente eu tô gostando de desenhar mãos. Assim, obviamente tem algumas poses que são um pouco mais difíceis e tal. Mas, no geral, eu tô gostando de desenhar mão. Principalmente mão de anime. Quando eu tava tentando fazer uma mão mais... não realista, mas com estrutura um pouco mais realista, eu tava ficando incomodado, porque nunca saía num resultado legal. Obviamente, o certo a se fazer é você estudar a estrutura da anatomia humana e com o tempo você conseguir estilizar isso. Mas e daí? Eu quero fazer do jeito que eu quiser porque o desenho é meu. Então assim, eu não quero mais desenhar mãos humanas, não realistas, mas com proporções realistas. Eu quero desenhar a mão de personagens de anime. E querendo ou não, a mão dos personagens de anime e mangá, elas têm proporções mais realistas. Então, eu tô desenhando mais dessa forma, eu tô gostando mais, tô curtindo mais, então é uma coisa que estou fazendo errado, entre aspas, estou, mas não tô nem aí porque eu não vou desenhar coisa que eu não quero mais desenhar passando raiva, então eu não vou ficar tentando desenhar mão e pé com proporção extremamente realista, tá? Eu vou desenhar de acordo com animes e mangás, porque é um estilo que eu quero desenvolver mais. Eu quero que o meu desenho, ele tenha um traço mais voltado para animes e mangás, que é uma referência que, querendo ou não, tá muito presente na minha vida. Eu consumo muito anime, eu consumo muito mangá, muito manhwa, eu leio todos os dias, basicamente, consumo um monte de anime, então é uma coisa que tá intrínseca no meu dia a dia, e é uma coisa que eu acho que ficaria interessante sim no meu estilo de desenho. Então é uma coisa que eu tô incorporando aos poucos, né, um traço mais voltado para anime, mangá, e algumas coisas eu tô focando mais como mãos e olhos por enquanto, tá? Depois eu vou focar na outra estrutura corporal e tal. Por último, pé, porque enquanto eu puder evitar desenhar pé, eu vou evitar porque eu não quero passar essa raiva por enquanto. Mas, né, já passava bastante raiva com mãos, mas eu tô gostando bastante de desenhar mão agora. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre os olhos de anime, porque é uma coisa que me chama muita atenção. Os olhos dos personagens de anime, eles são extremamente bem trabalhados. Alguns são tão trabalhados que eu fico até em dúvida assim, será que eles realmente, no anime, eles fazem aquele desenho frame a frame com aquele tanto de detalhe nos olhos, porque é muita informação. Às vezes é exagerado, às vezes é, mas eu acho no geral muito bonito. Então é uma coisa que eu também quero treinar bastante pra fazer olhos de personagens de mangá e tal, de uma forma que lembre anime, mas que também lembre o meu traço, o meu próprio estilo. Eu desenhei as partes do corpo, cabeça, mão e tal, com um brush, e as roupas eu desenhei com outro brush não, eu desenhei com um tamanho diferente do brush. Eu deixei um pouquinho mais grosso, mas só um pouquinho, nas roupas ali no terno, roupa social e tal, porque eu acho que fica mais interessante se você separa um pouquinho a roupa do rosto e tal, das mãos, do braço, porque eu acho que dá um detalhe diferenciado, né? Mas assim, é só a minha opinião, é como eu tô achando interessante por enquanto. Qualquer momento eu posso mudar, né, porque minha cabeça é completamente birulebes das ideias. As unhas da personagem feminina eu precisei refazer algumas vezes, porque às vezes eu tava ali fazendo de pertinho, parecia que tava interessante. Aí quando eu voltava pra ver a imagem como um todo, parecia que as unhas dela eram garras de um animal, então eu precisei voltar e refazer algumas vezes. Mas no fim eu acabei curtindo como ficou, eu achei que ficou interessante. Geralmente eu não faço unhas muito estilizadas e tal, porque... sei lá, eu não tava nem querendo
aprender a desenhar a mão. Então agora que eu tô vendo o que eu gosto de fazer ou não. Mas a mão masculina pra mim eu acho maravilhosa, perfeita de desenhar. Eu senti particularmente que eu evoluí um pouco mais na minha line art. Então antes eu tinha muito problema com isso. Eu achava que o sketch estava maravilhoso e quando eu passava limpo ficava uma porcaria. Mas agora eu não acho isso mais. Eu acho que eu evoluí bastante. Então a minha line art tá me deixando feliz. Eu sei que eu tenho coisa pra melhorar, mas a minha line art pra mim agora tá melhor do que o sketch. O meu problema atualmente tá sendo a próxima etapa, que é o quê? As cores. Então assim, pra mim cor nenhuma fica bom. Não importa se eu tenho ali uma paleta de cores específica, se eu pego uma paleta já pronta no Google ou em qualquer outro lugar, pra mim as cores ainda são uma dificuldade. Eu acho que eu preciso estudar isso um pouco mais, como tudo que eu tenho que estudar mais, não é mesmo? Mas de qualquer forma, a cor tá me incomodando mais agora. Então assim, eu consegui evoluir uma etapa, que foi a line art, e agora eu tenho que pular pra próxima pra poder, né, evoluir um pouquinho também que as cores. Quando a cor estiver bom, aí eu venho reclamar da luz e sombra, porque eu sou assim. Mas por enquanto, a cor tá me incomodando muito. Eu não sei se eu escolhi as cores certas ali pra o terno da personagem feminina. O personagem masculino eu acho que é um pouco mais fácil de usar, né, porque terno não tem, assim, tanta cor diferente, mas como eu tinha ali o fundo muito rosa, é uma cor que eu tô usando mais na minha paleta agora, magenta na verdade, que eu tô tentando fazer cenários com essa cor, mas não é sóbria, uma cor mais clean, um tom mais pastel, sabe? Então eu não sei se o terno, a cor que eu escolhi pro terno tava bom. De qualquer forma, eu já falei pra vocês que eu não vou ficar mais me segurando e prendendo, porque senão, né, se você ficar ali tentando fazer uma coisa perfeita, não sai. Então é melhor feito do que perfeito. Então foi isso, escolhi a cor e fui. Mas a cor no momento, a pintura, é a parte que tá me incomodando bastante nos meus desenhos. Eu sempre falo que o Clip Studio é maravilhoso, é o melhor aplicativo de todos, e uma das ferramentas que mais me salva é a borracha de vetor, que ela apaga essas bordas. Então quando um traço meio que passa entre o outro, se você só clica essa borrachinha de vetor, ela já corta e apaga bonitinho. Então você não precisa lá ficar apagando uma linha, encostando na outra, é só você triscar e ele apaga. Então isso aqui poupa muito tempo, principalmente para quem desenha personagens mais estilizados em relação a anime e mangá, porque o cabelo desses personagens tem trocentos fios, então fica um monte de rebarba ali. Então se você for apagar de um por um, você vai demorar o resto da sua vida. Então o vetor ajuda muito nessa questão por causa disso. Mas também se você for usar aí no seu desenho, você pode usar essa ferramenta para qualquer parte ali do seu desenho. Só acho legal comentar porque é uma ferramenta que realmente poupa muito tempo. O cenário que eu fiz ali atrás, eu pensei em primeiro fazer manualmente, sabe? Fazer com a minha mãozinha mesmo, e quando ficar tremido, deixar tremido, porque eu queria que ficasse estilizado, vamos dizer assim. Eu queria que tivesse, que desse para as pessoas ver, foi feito à mão. Só que tava ficando, eu já tinha feito ali o cenário no rascunho, e eu tinha tentado passar limpo uma vez. Só que não ficou muito bem como eu tava imaginando. Então assim, na minha cabeça ficou bom, quando eu passei pro desenho ficou uma merda. Então o que eu fiz? Usei a régua ali mesmo, a ferramenta de precisão, então formas geométricas. Fiz o cenário, ficou todo quadrado, mas tudo bem, eu acabei gostando de como ele ficou no final, mas não era a minha ideia inicial. A minha ideia era fazer com que as coisas ficassem um pouco mais arredondadas, mas quando eu fui passando a limpa eu não tava gostando. Então eu nem coloquei essa parte no vídeo, pulei porque eu fiquei com raiva, né? Eu odeio quando na minha cabeça um desenho tá assim, maravilhoso, e quando eu passo pro papel fica uma porcaria. Mais uma coisa que eu gostei bastante aqui no desenho foi as folhinhas que estão ali dentro das pastas. Vendo um pouquinho de longe parece que é material 3D, mas não é. Eu fiz manualmente ali e eu achei que ficou bonitinho. Geralmente eu não fico tão contente quando desenho objetos, mas esse aqui eu fiquei assim um tempinho olhando. Inclusive, tinha outras pastinhas ali no canto. O que aconteceu? A burra, né, não viu antes, não checou antes onde os personagens estavam. Então eu desenhei, tive um trabalhão, e aí quando eu coloquei ali os personagens no cenário, o personagem masculino cobriu todas as duas pastas que eu fiz bonitinha. Então assim, prestem atenção no cenário de vocês para ver se o personagem não tá cobrindo boa parte do cenário, né? E aí você não precisa ficar perdendo seu tempo igual eu fiz, porque eu fui tonta. Uma outra ferramenta legal no Clip Studio é a ferramenta de perspectiva, que também tem em outros aplicativos de desenho. Geralmente tem quase todos, né? A ferramenta de perspectiva. A ferramenta de perspectiva do Clip Studio, ela é muito complexa. Então assim, ela tem muita coisa, ela faz muita coisa, só que usando no tablet acaba travando um pouquinho. Então eu não gosto de usar. Em outros aplicativos, como Infinity Painter ou Weebs, eu uso sem problema nenhum. Mas no Clip Studio pro tablet, no Tab S6 Lite, que é onde eu desenho, fica travando um pouquinho, né? Então eu não gosto de usar essa ferramenta por causa disso. Mas o certo é, vai desenhar cenário, usa a ferramenta de perspectiva para poder você ver se tá fazendo tudo certinho. Como eu não queria focar tanto nisso, então eu só fiz o cenário ali atrás e é isso, um beijão. Vamos falar de sombra. Sombra nas roupas, pra mim, é sempre um problema, porque eu sempre acho que ou eu coloquei dobras de mais ou dobras de menos. Então, eu tô também treinando, estudando. Roupa social é mais difícil ainda, na minha opinião, né? Desenhar roupa social é mais difícil do que roupa comum.
né? Embora ali a roupa social tenha um padrão, então quando você aprende a desenhar roupa social, num geral, você meio que aprendeu todas porque elas seguem um padrão, né? Mas ainda assim eu acho roupa social muito difícil, tem muita dobra e como o terno é escuro, você tem que escolher bem as suas cores do terno, senão na hora de fazer a sua sombra, a sombra não vai aparecer, você vai ter que usar sombra branca, né? Se você escolher a cor do preto 100%, você vai ter que fazer sombra branca, né? Porque senão vai desaparecer, ou sombra cinza, então foi um pouquinho difícil pra mim. Mas, de qualquer forma, eu achei que ficou legal a sombra no terno do personagem masculino, que eu esqueci o nome dele. Mas no terno feminino, eu não sei se eu coloquei as sombras nos lugares certos. Então, não é uma coisa que eu consigo ensinar pra vocês, onde faz sombra e luz? Não sei, eu vou tirando a informação da minha cabeça. Então, assim, fontes. Não foi preciso, tirei tudo da minha cabeça e é isso. Então é uma coisa que eu ainda não tenho conhecimento pra vir aqui falar pra vocês. Faz assim a sombra, não sei, eu tiro da minha cabeça mesmo. Inclusive as sombras nas minhas ilustrações, elas costumam ser um pouco mais sólidas, né? Eu sei que tem alguns desenhos que são mais estilizados, né? Ou melhor, a gente chama de renderizar, quando a gente usa ali luz e sombra e depois vem usando o Blender pra poder deixar tudo esfumaçado, deixar uma coisa mais degradê, não assim uma luz e sombra tão sólida. Eu acho bonito uma sombra e luz sólidas, mas eu tô querendo muito fazer um desenho com render. Então, assim, se você gosta de desenho renderizado, que é quando tá ali tudo esfumaçado e tal, quase que realista as cores, deixa aqui nos comentários que eu tô querendo muito fazer, mas eu quero saber se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo, se vocês vão querer assistir pra poder, né, eu gravar depois. Eu acho bonito a sombra sólida, também acho bonito a sombra com render, não sei, renderizar, desenhos renderizados, mas eu sei que é muito mais difícil, então é uma coisa que eu preciso fazer, né, pra ver se eu vou gostar ou não. Então eu tô na fase de testes e eu pretendo gravar um vídeo assim pra vocês, independente de vocês quererem ou não. Mas deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês têm realmente o interesse. E por último, uma dica que eu acho que tem sido bem legal é trocar a cor da line art. Então eu não tô usando preto, 100% preto, geralmente troco pra magenta mais escuro, vinho, às vezes uma cor bem clara. Então troquem a cor da line art de vocês, que às vezes o desenho fica interessante, às vezes dá um destaque diferente que você não estava imaginando. Então faz aí alguns testes com a sua line art e de repente você curte isso de trocar a cor dela para uma cor mais clara ou que não seja tão clara assim, né? Mas só de trocar um pouquinho a cor da sua line art pode dar um destaque para o seu desenho. Então faz o teste, eu recomendo bastante. E esse aqui foi o resultado final. Eu já postei essa ilustração lá no meu Instagram, então se você ainda não viu, corre lá para poder me seguir e curtir essa ilustração. Eu achei que ficou legal. Alguns detalhes ficaram bonitos, mas quando dava zoom, então assim, por exemplo, o copinho ali do Starbucks, eu achei que ficou bem bacana, mas precisa dar um zoom grande para poder ver os detalhes, então não sei ainda como que eu vou fazer, se eu quero fazer desenhos com mais detalhes ou com menos, né, porque no Instagram também depois vai cair a qualidade de tudo, mas de qualquer forma, eu achei que ficou bem bacana aqui o desenho, e se você curtiu, deixa aqui nos comentários, não esquece de me seguir, de dar like nesse vídeo, ou dislike se você não gostou, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau, tchau!